o papel que o Brasil pode exercer no mundo é um papel muito interessante e nós não precisamos sair muito daquilo que nos compete, que é a parte ambiental, que é a parte de energia renovável. E o mais importante é transformar isso numa pauta nacional, onde não é a esquerda nem a direita que é dona. É uma pauta nacional onde você pode ter uma leitura de esquerda, uma leitura de direita, desde que o objetivo final seja o mesmo. Olá, o Canal Brasil, uma realização FEComércio São Paulo, está aqui em Washington, na Organização dos Estados Americanos, e nós recebemos para a entrevista de hoje Tiago de Aragão. Ele é membro sênior da CSIS e diretor de estratégia da Arco Advice. Tiago, muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer, muito obrigado pelo convite. Tiago, alguns dias atrás, Donald Trump foi eleito por um segundo mandato. Portanto, nós já temos pelo menos alguma indicação devido ao seu comportamento no primeiro mandato e devido à maneira com a qual a campanha foi reduzida, a um anúncio de talvez uma tendência de isolamento dos Estados Unidos nas suas interações internacionais, talvez com características específicas, talvez uma espécie de desengajamento de algumas interações que os Estados Unidos têm. Essas responsabilidades que os Estados Unidos trouxeram para si próprios desde a Segunda Guerra Mundial. A percepção de que o isolamento dos Estados Unidos no período entre guerras trouxe instabilidade internacional e afetou os próprios interesses dos Estados Unidos. Esse novo isolamento, talvez, ou desengajamento em algumas áreas de um próximo governo Trump, pode provocar alguma espécie de vácuo de poder em algumas interações internacionais? E quais poderiam ser as consequências disso? Certamente, né? Desde o fim durante a Guerra Fria, existiam no mundo dois eixos gravitacionais, dos Estados Unidos e da União Soviética. E com o fim da Guerra Fria, esse eixo gravitacional solo virou os Estados Unidos durante um bom tempo, até o surgimento da China. E a China, aos poucos, né, isso é muito relativo, de uma forma rápida, mas conseguiu chegar num grau onde esse eixo gravitacional chinês ele também passa a ter uma influência muito grande. O que se espera a partir de agora é que os Estados Unidos e a China eles passam a se posicionar num cenário similar ao que aconteceu durante a Guerra Fria. Agora, a chegada e a narrativa do Trump pode mudar isso, porque se os Estados Unidos diminui o seu peso no mundo e diminui, consequentemente, a força desse eixo gravitacional, a tendência é que a China ganhe espaço para aumentar. Então, o isolamento, ou seja lá como nós queremos chamar, dos Estados Unidos, ou seja, o foco doméstico nos Estados Unidos, ele atende uma expectativa de campanha do eleitor americano, ele atende às características da polarização, mas ele também atende perfeitamente aos objetivos de expansão, seja comercial ou de outra forma da China no resto do mundo. Então isso acaba sendo um impacto muito importante porque acaba sendo uma decisão voluntária dos Estados Unidos, onde um embate que nós esperávamos que iria acontecer de uma forma até agressiva dentro da esfera comercial, podia ser também dentro da esfera tecnológica, geopolítica, etc., isso começa a ser dado para a China poder fazer isso. Então a tendência com o governo Trump é que esse espaço que os Estados Unidos deixaria no mundo por conta de uma narrativa que convenceu grande parte dos eleitores americanos, vai cair como uma luva e vai ser extremamente positivo para a China para poder ampliar a sua presença de influência no planeta. Faz uma pergunta de mais longo prazo, né? O Trump não é um republicano tradicional, né? Vemos do governo Obama e o primeiro mandato Trump em que houve uma série de mudanças da forma com a qual os Estados Unidos lidava com determinadas questões, aliados tradicionais que mereceram muito pouca atenção, o afastamento da Europa. Depois veio o governo Biden, que se manteve algumas coisas, tarifas de importação um pouquinho mais altas, manteve a paralisia no AMC, por exemplo, mas voltou uma política externa tradicional dos Estados Unidos. E agora Trump novamente. A minha pergunta, como eu mencionei, de mais longo prazo. Será que os Estados Unidos não poderiam estar sendo percebidos como um país de comportamento errático? Algum tipo de
não confiabilidade, ou pelo menos falta de previsibilidade para o futuro mesmo dos Estados Unidos? Se você pega esse vai e vem diplomático, comercial, relações militares, ideológico mesmo, dos últimos 3 mandatos agora, quem diz que daqui a 2, 5, 10 anos os Estados Unidos não estariam novamente diferentes? Isso pode ter consequências para as relações internacionais. Um país que, durante muito tempo, desde a Segunda Guerra Mundial, foi um dos principais estabilizadores das relações internacionais, agora sendo considerado menos previsível, errático? Sim, é possível porque é um comportamento que foi gerado pelos próprios Estados Unidos ao longo das últimas décadas. A expectativa que os Estados Unidos gerou para o mundo foi uma expectativa de que o mundo ele se posiciona de uma forma que é reativa, positivamente ou negativamente, em relação ao posicionamento dos Estados Unidos. Se o mundo ele não necessita mais, por qualquer motivação, ruim, boa, de mocinhos e de vilões, mirar nos Estados Unidos como forma de se posicionar, ou eles vão mirar em um outro eixo gravitacional, que pode ser a China, ou eles vão irrelevar esse papel, e aí as condições mais primárias dos países e seus objetivos mais primários, sem precisar olhar ou rejeitar aquele farol que sempre teve próximo, pode exacerbar essa posição dos países numa agressividade ou num processo mais independente de tomada de decisão. Então, a ausência dos Estados Unidos faz com que todos os outros países revejam as suas estratégias de posicionamento global, para o bem e para o mal. E o que isso afeta os Estados Unidos? Porque, invariavelmente, a postura dos Estados Unidos, cedo ou tarde, vai voltar para o mundo. E quando voltar para o mundo não vai ser o mesmo que os Estados Unidos deixou. E isso é um impacto muito grande que pode ser um legado positivo ou negativo, dependendo do ponto de vista do governo Trump. Mas o fato é que essa ausência, essa retirada dos Estados Unidos, a longo prazo, vai possibilitar que esses países, ou vários países, eles se acostumem com a ideia de não precisar mais ancorar suas decisões no que os Estados Unidos faria ou deixaria de fazer. Isso pode ter consequências práticas, por exemplo, a União Europeia começar a caminhar com as próprias pernas, finalmente, reforço de blocos regionais, surgimento de novas zonas de influência. É possível vislumbrar quais regiões do planeta talvez mais rapidamente reajam a essa espécie de desengajamento, de retirada dos Estados Unidos? Sim, por exemplo, olha o Paquistão. O Paquistão é um país que ele já foi aliado forte dos Estados Unidos, já foi um aliado um pouco traiçoeiro, mas independente do seu ponto de vista, é um aliado interessante da China hoje, e o seu relacionamento com a Índia muitas vezes é balizado por conta do posicionamento dos Estados Unidos ou da China. Esses dois países, eles são garantidores de certos limites. Quando você não tem mais um garantidor de limite, você pode voltar para o interesse nacional de uma forma extrema. Você pode exercer o seu interesse nacional de uma forma com pouquíssimas limitações. Uhum. E esse é um papel que pode modificar completamente, não a geopolítica global como um todo, mas os pequenos focos de relações bilaterais em países que vivem determinadas situações problemáticas, seja de fronteira, seja de rivalidade ideológica, seja de rivalidade étnica, onde a coragem para agir fora do limite de uma racionalidade que foi imposta ou colocada por conta do ambiente desde o fim da Segunda Guerra Mundial, isso faz com que eles possam voltar a ter um comportamento um pouco mais, como eu mencionei antes, primário. Então, isso sim é uma mudança. A ausência do receio, a ausência do medo. E isso pode trazer uma onda de nacionalismo ou de fortalecimento dos interesses internos, domésticos, com total irrelevância para o que está acontecendo fora, que pode modificar muito as balanças de poderes no mundo. Uma das promessas de campanha de Trump foi os Estados Unidos mais protecionistas, né? Claro que em relação à China, eu vou até fazer uma pergunta específica sobre isso, mas ele anunciou sobretaxas de 10% gerais, né? E talvez outras medidas de caráter protecionista também. É possível mensurar as consequências, ou mais especificamente falando, quem tem a ganhar, quem tem a perder
E quem não tem a menor ideia das implicações dessa postura comercial mais protecionista dos Estados Unidos? Olha, um dos grandes trunfos dos Estados Unidos ao longo das últimas décadas foi a capacidade de atrair simpatizantes e aliados. Isso se deu por mil razões, seja pelo seu poderio militar, seja pela cultura, pelos filmes de Hollywood, pela vontade de ir para Disney, pela vontade de ir para Nova York, seja o que for. Mas os Estados Unidos eles sempre geraram essa atração. A partir do momento que os Estados Unidos ele foca numa política de tarifa, a tarifa representa um afastamento. Sempre. A tarifa ele é um mecanismo que você vai afastar aquele no qual você aplica a tarifa. Se você começa a fazer isso em relação a aliados, toda a relação entre aliados passa, invariavelmente, para ser reavaliada pelos dois lados. Então isso muda um pouco a postura e a confiabilidade desses aliados. Então, por exemplo, na Europa, se você tem um ambiente onde se o Trump ele cumpre com promessas de campanha como retirar o apoio à Ucrânia, ele retira um apoio à Ucrânia e ao mesmo tempo ele aplica tarifas em produtos europeus, o que você faz é que determinados países como Polônia, como os Bálticos, como a Romênia, como a República Tcheca, eles vão aumentar seus gastos militares por conta da percepção de que somos nós temos que garantir a nossa segurança em relação à Polônia. Ao mesmo tempo, isso vai dificultar um pouco a relação comercial por conta das tarifas, mas abre a possibilidade para outros países, como o Brasil, mas principalmente em relação à China. A China ela consegue navegar muito bem com países que não necessariamente simpatizam com a China. Ela consegue, de uma forma, criar duas categorias de relacionamento. Um relacionamento de amizade e confiabilidade e um relacionamento totalmente pragmático, transacional. Então, nesse momento, a China ela pode ganhar um mercado na Europa. Uma outra coisa, por exemplo, nós temos o Trump oferecendo um pacote excepcional para uma empresa americana nos Estados Unidos de subsídio, de corte de impostos e de protecionismo em relação a rivais externos. Essas empresas elas vão aumentar seus investimentos nos Estados Unidos, que vai valer muito a pena, mas vão diminuir seus investimentos fora, no resto do mundo. Isso vai gerar um vácuo. Esse vácuo vai ser ocupado por quem tem condição, e quem hoje tem, o único que tem condição de ocupar esse vácuo de uma maneira global é a China. Basta ver o que aconteceu quando a Ford saiu da Bahia, por exemplo. Então, esse tipo de situação vai se replicar em várias indústrias e os Estados Unidos só vão perceber o impacto disso quando voltarem para o mundo, porque inicialmente vai parecer um sucesso, por conta, e pode ser considerado um sucesso, dependendo do ponto de vista, pela volta dessas empresas para dentro dos Estados Unidos. Falando sobre a China agora, se ele anunciou, foi uma promessa de campanha, 10% para todos, a China ele anunciou 60%, se não me engano, de sobretaxa para produtos chineses. Então a gente está falando de uma guerra comercial anunciada. Já se mencionou até essa expressão, guerra comercial, no primeiro mandato do presidente Trump. Quais são os potenciais impactos de uma declarada, praticamente, uma conflagração, pelo menos, comercial entre Estados Unidos e China? O que isso pode representar para o mundo como um todo? Olha, qualquer governo totalitário no mundo, né, seja um totalitário benquisto, como Singapura, seja um outro que não é, ele tem a responsabilidade ou o foco daquele grupo dominante de manter uma coesão social. Existem 3 etapas, de certa forma, que esse país ele pode utilizar para manter essa coesão social. Então, você tem a prosperidade econômica, que é o ideal, você tem o nacionalismo, que é muito temporário, e você tem a repressão, que te isola do mundo. Venezuela foi pela repressão, por exemplo. A Argentina, quando invade as Malvinas em 82, ela tinha perdido a capacidade de prosperidade econômica e apelou tudo para o nacionalismo. A China, desde o Deng Xiaoping, ela segue na prosperidade econômica. O importante para ele é manter a máquina industrial rodando. O ideal é que você tenha absorção interna, mas se você não tiver absorção interna, você tem mecanismos para escoar essa produção externamente. O melhor desses mecanismos é a rota da seda. Quando isso não funciona, é o dumping.
Se os Estados Unidos ele fecha o seu mercado para a China não vai diminuir a sua capacidade de produção, porque a capacidade de produção está diretamente atrelada à prosperidade econômica e à manutenção do Partido Comunista Chinês num ambiente estável. Então isso vai escoar para outros lugares. Por isso que existe uma pressão crescente nas últimas semanas do Xi Jinping para que o Brasil entre na Rota da Seda. Porque se o Brasil também não entrar na Rota da Seda, vai acontecer o que já está acontecendo com o aço brasileiro, que está sendo sufocado pelo dumping do aço chinês. Porque a China ela não pode perder a sua capacidade industrial. Agora, a China ela sabe que ela precisa manter a vela do nacionalismo continuando, queimando. Então a ideia de Taiwan é mais importante do que a realidade de invadir Taiwan. E manter isso é um plano B para que, se no momento você tiver um problema grave de manutenção da sua capacidade industrial, você tem esse plano B para você ir. Agora, seriam as Malvinas chinesas. Seriam as Malvinas deles. Agora, o grande vantagem que a China tem é que os Estados Unidos ele reage exatamente como a China espera em relação a Taiwan. Então, se por um lado a China consegue manter uma produção industrial naval gigante, que ajuda a economia por conta de Taiwan, ela também traz os Estados Unidos para esse foco, fazendo com que os Estados Unidos esqueça, por exemplo, a área mais importante do mundo para a China, que é a América Latina. A América Latina é um dos poucos lugares do planeta que a China consegue garantir uma via de mão dupla, commodities e bens manufaturados. E você tem uma dose de responsabilidade e maturidade jurídica para os contratos serem respeitados, e já existe um grau de dependência tão grande dos países latino-americanos em relação à China que o dumping não é questionado. Então, com essa postura de tarifas dos Estados Unidos, o que vai acontecer é que a China vai manter, mas quem vai sofrer ou receber mais desses produtos são os outros países que não têm capacidade de produção, como os países latino-americanos, como o Brasil, por exemplo. Um outro tema que eu sei sobre o qual você tem se debruçado, Thiago, são as mudanças climáticas e a ideia de sustentabilidade, né? Mais uma vez, Trump tem um discurso e uma prática, segundo o seu primeiro mandato, de negacionismo das alterações climáticas, né? Sendo que agora, um tempo depois do seu último mandato, o que parecia ser uma ameaça iminente, possivelmente o pesadelo climático já chegou entre nós devido à intensidade dos novos fenômenos de alteração climática, as novas emergências climáticas que têm surgido. Como é que fica a questão da tentativa de se limitar aos efeitos da mudança climática? E eu me refiro não apenas à postura do governo dos Estados Unidos, mas as empresas estadunidenses, as grandes empresas estadunidenses, que já estavam adotando o que parecia ser um consenso internacional nesse momento. O que isso pode... portanto, a gente não fala só de países, a gente fala também de grandes corporações internacionais. Pode haver uma mudança comportamental dos países, uma vez que os Estados Unidos não estão mais limitando-se na sua forma de produção devido à necessidade de sustentabilidade, mas o próprio comportamento das empresas estadunidenses no exterior ou dentro dos Estados Unidos. Como é que você acha que fica essa questão no próximo governo Trump? Olha, é uma questão muito complexa, obviamente. Você tem, por exemplo, a figura do Elon Musk, que é o dono da maior, ou pelo menos a mais emblemática fábrica de veículos movidos a bateria, então, que depende muito da China. Então o papel dele vai ser muito curioso de ver como que ele vai se posicionar em relação a esses dois temas. Mas o Trump ele vai dar a oportunidade para o mundo, e aí tem que ver quem que teria essa capacidade de tomar uma liderança nessa argumentação. Agora, existe uma possibilidade de que o tema da sustentabilidade da mudança climática também entre numa pauta mais de direita a partir do ponto de vista da segurança alimentar. Já ficou muito claro, e nós pudemos ver vários produtores no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul recentemente, que a segurança alimentar ela é diretamente afetada pela mudança climática. Ou seja, não é mais um tema que pertence a uma categoria ideológica, como muitas vezes foi colocado. Nem uma abstração mais. E nem uma abstração. E você pode escolher o tipo de impacto, seja a sua reação contra a mudança climática pode ser altruísta, pode ser simbólica,
pode ser técnica e científica e pode ser econômica financeira. Você escolhe. Você tem tudo isso na mesa. Se ela for econômica financeira, ela impacta diretamente na segurança alimentar daquilo que é a principal linha de produção do Brasil. E também aquilo que é muito importante para a produção americana. A temporada de furacões dos Estados Unidos está cada vez mais forte. E ela está afetando a capacidade de produção de indústrias e a capacidade de produção das colheitas também. É impossível que isso não seja tomado em consideração em algum momento. Mas, se não for tomado em consideração, o que vai acontecer é que o mundo vai seguir adiante, se movendo adiante nessa pauta, e o que vai acontecer é que o Trump vai reagir a isso. Quando o Trump foi eleito no primeiro mandato dele, as empresas dos setores que mais cresceram na Bolsa foi justamente as de energia limpa e renovável. Por quê? Porque eles acreditavam que o foco que o Trump dava em empresas de energia fóssil iria agilizar a percepção em relação às outras. Então, o Trump, por ser uma figura controversa e que gera amor e ódio, o foco que ele vai dar na energia fóssil vai levar com que muitos que se opõem a ele talvez coloquem um foco ainda maior em energia renovável. Para se diferenciar e para se caracterizar diferente dele. Essa é uma oportunidade muito grande para o Brasil, de que se o Brasil escolher liderar esse tipo de argumentação sem nenhuma categoria ou categorização ideológica no processo, esse é um ponto que pode atrair o Brasil à Europa, principalmente se a postura de Trump de tarifas em relação à OTAN afastar os Estados Unidos da Europa. E essa é uma oportunidade que o Brasil pode ter para se colocar na liderança pelo menos de uma pauta que o Brasil é respeitado no mundo. Você tem utilizado a expressão corrida tecnológica. Eu não sei se eu interpretei muito bem isso, mas eu achei que a gravidade com a qual você lida com esse tema me fez lembrar, quando você fala de corrida tecnológica, não é simplesmente a busca por avanços tecnológicos, mas também a conflagração na disputa por uma predominância, por uma hegemonia em determinados setores. A luz que acendeu na minha mente foi quando eu li alguma coisa que você escreveu, era quase que a corrida armamentista para a Primeira Guerra Mundial, os países tentando se posicionar para uma virada que poderia haver futuramente. E quando nós falamos dessa corrida tecnológica, mais uma vez, não estamos falando apenas de países, mas também de empresas que estão nessa disputa. Como é que essa corrida tecnológica pode afetar o futuro e a estabilidade internacionais? Olha, o petróleo do século XXI são os dados. Quanto mais acesso a dados você tem, mais modelos você pode fazer, tanto na inteligência artificial quanto na computação quântica. E isso pode ser derivado para inúmeras áreas de energia, militar, etc., financeira, etc., etc. Então, por exemplo, quando ainda no governo Trump, quando o Brasil estava fazendo o processo de escolha do 5G, tinha um debate muito intenso se a Huawei poderia ser uma fornecedora de 5G ou não. O governo americano pressionou o máximo que conseguia para que o governo brasileiro não aceitasse, argumentando que isso possibilitaria, em tese, que os chineses tivessem acesso a um volume de dados que seria extremamente útil para o desenvolvimento dos seus modelos. O Brasil acabou, por conta da necessidade e da dependência, que é um ponto muito importante, mesmo com o governo Bolsonaro, aceitando e colocando a Huawei como uma fornecedora. Então, hoje, a corrida tecnológica ela é muito importante porque existe uma das principais categorias da disputa entre Estados Unidos e China. E a China ela tem uma vantagem que é uma vantagem que para nós é uma vantagem que talvez não seja tão correta assim, que é a questão da ausência da propriedade intelectual. Então, se você tem uma empresa americana que desenvolve um mecanismo tecnológico novo e fantástico, ela é dona daquela propriedade intelectual e um rival ou contrata seus engenheiros ou faz uma engenharia reversa. Na China, eles têm a facilidade do governo pegar aquela tecnologia, distribuir entre centenas de empresas, forçando o preço para baixo e gerando variações daquele produto que podem ir rapidamente para o mercado. Agora, grande parte do foco volta para a questão dos dados. Então, o que a China faz? A China oferece
vários pacotes tecnológicos de graça para países. Um dos países da América Central no ano passado, ganhou várias câmeras termais de presente. Isso cria uma dependência tecnológica porque o receptor dessas câmeras recebe também software, recebe computadores, tudo, e dificilmente vai trocar. Ele vai sempre passar por um upgrade que ele dificilmente vai trocar aquele equipamento. Mas se, de fato, existir uma busca por dados, isso oferece um volume de informação absolutamente primordial para os chineses. E é nessa disputa que os Estados Unidos e a China vão travar ao longo dos próximos anos, seja com o governo republicano, seja com o governo democrata, e pelo andar da carruagem, os chineses têm uma vantagem justamente pela capacidade de baratear muito essa disputa e a produção do que eles fazem. Aproveitando que a gente está aqui na sede da OEA, queria ver sua avaliação sobre os eventos políticos recentes na América Latina. Parece que uma revivescência de uma disputa de caráter ideológico que imaginava-se talvez ter ficado na Guerra Fria tenha voltado, né? Você tem governos bastante controversos no campo da direita, como Bukele em El Salvador, o próprio Milei na Argentina, e também do lado da esquerda, como a Venezuela de Maduro, a Nicarágua de Ortega. A região, a América abaixo do Rio Grande, está passando por um novo momento de instabilidade política? Você enxerga dessa maneira? Acho que é uma nova característica da mesma instabilidade política que sempre esteve. Agora, tem uma característica muito particular, que é a da polarização. E a polarização, ela tem uma característica, pelo menos a polarização atual que nós vemos no mundo, ela tem uma característica muito interessante, que é o agrupamento de pessoas em cima daquilo que eles odeiam, mais do que em cima daquilo que eles amam. Porque se você tem agrupamentos concorrentes em cima de temas que você se ama, a possibilidade de encontrar uma convergência é muito mais alta. Mas quando você tem grupos que o principal fator unitário daquele grupo é a rejeição em relação ao outro grupo, você mata a possibilidade de convergência. Isso vem se tornando cada vez mais emblemático e contínuo na América Latina, nos Estados Unidos também, que de certa forma passou por uma América Latinização da sua política, né? E isso faz com que a forma como um líder, seja de esquerda ou de direita, de se fortalecer perante o seu eleitor, é sendo o máximo do que ele pode ser. Ele não necessita mais buscar a convergência. O que ele precisa buscar é a afirmação de poder dentro do que o lado dele escolheu. Então, a política, muitas vezes, por intenção, ela acaba sendo tão importante quanto a política por execução, que nós já vimos o Trump e outros fazendo que, por exemplo, eu teria feito isso se não fosse a imprensa, eu teria feito aquilo se não fosse o Congresso, eu teria feito... E isso justifica, muitas vezes, é o necessário para ele ter o apoio que ele precisa. A execução pode ficar muito aquém das promessas, mas a intenção ganha um peso primordial na polarização. E o que nós vemos na América Latina é esses líderes, seja da esquerda ou da direita, eles demonstrando o máximo do seu papel ideológico, sem o receio de buscar um centro, porque ele já parte do pressuposto que o lado oposto, mesmo no seu próprio país, é um inimigo. Ele não está governando mais para o todo, ele está governando para um grupo que o elegeu. E o Brasil? Como é que o Brasil, não falamos de governos específicos do Brasil, como o Brasil, enquanto uma potência média em que algumas interações internacionais é grande, como na questão ambiental e outras menos, como é que o Brasil consegue navegar com essa instabilidade regional, que tem crescendo, com a relação com o próprio próximo governo dos Estados Unidos e essas demais questões globais? Como navegar nesse futuro que se anuncia turbulento? Olha, o Brasil ele adora se vender como um país pragmático na política externa, mas ele é um pragmatismo muito passional, que acaba não sendo tão pragmático assim. Essa pragmatismo é boa, né? Pragmatismo responsável, pragmatismo passional. É um pragmatismo passional do Brasil, onde ele deixa muito claro o lado que ele escolhe do alto da montanha da neutralidade. Então, isso acaba não funcionando muito bem e é um reflexo da política doméstica. A política externa brasileira, ela nunca foi tratada como um tema de Estado. Ela sempre foi tratada como um tema de governo. E por ser um tema de governo, ela sofre as variações daquele que está no governo.
E por quê? Porque a população brasileira, de uma forma até compreensível e justa, não se interessa pela política externa, porque o Brasil é um país na quina do mundo com inúmeros problemas domésticos. Agora, o Brasil ele tem que deixar muito claro o seu pragmatismo, porque esse é o valor da política externa brasileira no mundo, que é o pragmatismo seco, desapaixonado, que é o que vai catapultar o Brasil para uma posição de liderança. Esse pragmatismo apaixonado vai cada vez nos afastar e vai acabar se tornando justificativas para o uso interno, doméstico dos governos. O papel que o Brasil pode exercer no mundo é um papel muito interessante e nós não precisamos sair muito daquilo que nos compete, que é a parte ambiental, que é a parte de energia renovável. E o mais importante é transformar isso numa pauta nacional, onde não é a esquerda nem a direita que é dona. É uma pauta nacional onde você pode ter uma leitura de esquerda, uma leitura de direita, desde que o objetivo final seja o mesmo. E esse é o grande objetivo que o Brasil tem para atingir na política externa. Conselho de Segurança, mediação de Taiwan, isso não faz parte do Brasil. O Brasil ele tem um tema já dado que é de extrema relevância, que é a questão ambiental e de sustentabilidade, que cada dia fica mais importante e que isso, a partir do momento que houver uma convergência entre esquerda e direita, seja a direita chamando de segurança alimentar e a esquerda simplesmente chamando de controle climático ou de sustentabilidade, seja o que for, mas que o objetivo seja o mesmo, isso sim vai fazer com que o Brasil atinja o almejado lugar de liderança global. E no próximo mandato de Trump, você imagina alguma questão relacionada ao Brasil, ou o Brasil não seria alguma coisa relevante para os Estados Unidos hoje em dia, seja por questão dos interesses são outros, o Brasil é relativamente estável, então deve me preocupar com outros. O que você acha que deve ser a relação entre o governo Trump e o Brasil a partir de janeiro? Olha, o Brasil sofre muito pela percepção que Washington tem da América Latina, seja republicanos ou democratas. A agenda americana em relação à América Latina, ela historicamente é uma agenda problemática. Ela se baseia em imigração ilegal, corrupção, narcotráfico, falta de transparência. Ou seja, a abordagem dos Estados Unidos em relação à América Latina ela já começa de um ponto de vista negativo. Então isso é muito ruim. O Brasil, ele infelizmente não tem a importância estratégica que a Turquia tem para o governo americano. Um conhecido na Casa Branca falou que se tiver um funcionário segurando um relatório sobre o Brasil e um outro sobre Turquia no corredor, o da Turquia vai ser recebido primeiro. Isso muito tem a ver, seja com a postura do Brasil errática na sua política externa, que é apaixonada, e também pela postura errática dos Estados Unidos de colocar toda a América Latina no mesmo saco, sem dar a necessidade, o foco na diferenciação entre um e o outro. A importância do Brasil vem do Brasil, é o Brasil que gera. Se o Brasil esperar que alguém enxergue qualidades em alguém que está escondido no canto da festa, nós vamos nos dar mal e vamos continuar sendo esquecidos e vamos gerar um ambiente contínuo e eterno de lamentação coletiva porque que não prestam atenção em nós. Então, os Estados Unidos para o Brasil, ele depende muito mais de como que o Brasil vai se posicionar. O Trump é um cara que lida ele trata a política externa como algo pessoal. Então, a forma como você trata ele pessoalmente é o que vai fazer os Estados Unidos se posicionar de uma forma ou de outra. Por isso que o Brasil, concordando ou não, tem que agir com respeito, porque eles são, tanto o Lula quanto o Trump, eles são funcionários públicos. E como funcionários públicos, eles representam, eles não são. Então, o importante é a forma como o Brasil aprende e entende para lidar. Porque se for esperar que o Trump reconheça um valor intrínseco, a importância natural do Brasil, nós não estamos na prioridade. Trump já apontou que provavelmente será o próximo secretário de Estado, ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos, Marco Rubio. Isso pode influenciar de alguma maneira a maneira com a qual os Estados Unidos lidarão com o Brasil e mesmo com a região, com toda a América Latina? Olha, a agenda do Marco Rubio, ela tem 3 eixos centrais, que é Venezuela, Cuba e fronteira.
Esse é o ponto central de como ele vai olhar para a América Latina. Segundo, historicamente a política de Washington em relação à América Latina ela é movida pela política da Flórida. Então, por isso que o Marco Rubio está onde está. Exatamente. Então, o importante ali é o Brasil entender essa dinâmica e, se quiser fazer parte, seja para influenciar ou eventualmente apoiar se achar que é o caso, mas para você fazer isso, você tem que compreender. E compreender as razões dos Estados Unidos e do Marco Rubio é passar por esses 3 temas. Ajuda o fato do Lula ter tomado uma distância do Maduro. Então isso coloca o Brasil numa posição onde o Brasil pode ser um mediador muito importante nessa questão. Aí a bola volta para o Rubio. Será que ele vai ser alguém que vai ter a paciência de usar o interlocutor para ir ganhando espaço aos poucos? Ou o interesse é fazer a pressão para gerar notícia, gerar reações domésticas e isso basta? Mas o Brasil tem uma oportunidade na mão, porque o Brasil não vai precisar mudar do que já acredita. O governo brasileiro deixou claro que discorda do que o Maduro faz. Então agora é a hora de ir para o segundo passo, que é buscar um país que não seria seu aliado nesse trajeto e deixar claro que você é um player pragmático nessa busca. Aí sim pode ser muito interessante a relação do Brasil com os Estados Unidos via o Marco Rubio. Tchau, Aragão. Muito obrigado por sua entrevista. Muito prazer foi meu. Muito obrigado.